Olá, nossa entrevistada nasceu em São Paulo e viveu muito perto do shopping Iguatemi. Era quase o quintal da casa dela. Ela é nora e esposa de políticos e tem 4 filhos. Para ela, de nada vale a vida sem festas. Por isso também se dedica tanto à gastronomia. Olá, Vera Maluri. Vera, você vem de que tipo de família? Assim, quantos irmãos? Nós somos, comigo, 4, né? Eu sou a mais nova, com uma diferença bem grande da minha terceira irmã. Eu sou 10 anos mais nova que ela. E os meus outros irmãos, um 13 e o outro 15 anos. Sou de uma família sírio-libanesa, de São Paulo. Como você falou, morava atrás do shopping Iguatemi minha vida inteira. Posso assumir que é filha de rico? Talvez. Talvez, então. Depende do ângulo. Depende do ângulo. Você sempre foi festeira, Vera? Sempre. Como eu te falei, a família árabe ela é muito festeira, né? Então, a família da mamãe é muito grande. A mamãe tem a mesma idade do último tio dela. A minha bisavó, que vieram fugidos de Homs, né? Na época, eles vieram no porão do navio. Meu bisavô veio, inclusive, vestido de mulher. Para disfarçar, para poder vir para o Brasil. Então, quando eles chegaram, eles foram para José Bonifácio. E lá, a minha avó, que era a filha mais velha, aí, depois dela, teve mais 13 filhos, a minha bisavó. Então, a mamãe tem a idade do último tio dela. Então, nós sempre fomos criados juntos, uma família muito numerosa, onde tudo era motivo de festa. A casa da minha bisavó era uma delícia, aquela casa cheia de gente, aquela casa sempre muito alegre, porque com tantos filhos, né? Depois esses filhos já foram tendo, os filhos foram nascendo. Então, sempre foi uma casa muito gostosa, muito alegre. Seu pai morreu cedo, né, Vera? Infelizmente, ele morreu aos 60 anos. Ele foi visitar a mãe em Mato Grosso, em Corumbá, e teve um infarto e veio a falecer. Você sabe que tem uma história engraçada. Seu marido sofreu um acidente quando o pai já era, para quem não sabe, acho que pouca gente não sabe, Vera, então, é nora do Dr. Jorge Maluri, que foi prefeito e deputado, e o marido dela, o Jorginho, também foi prefeito de Mirandópolis e deputado federal. Mas acho que quando ele estava fazendo vestibular, e você estava perto de fazer seu vestibular também, ele sofreu um acidente com um avião da família. E você viu a notícia, você ainda não conhecia, você viu a notícia no Jornal Nacional. O que você pensou? Eu falei pro papai, pai, mas eu vou prestar vestibular e nunca vou sair no Jornal Nacional. Imagina só porque é filho de político, tá aí no jornal todo bonitão. Aí eu ri muito, falei, e depois a vida é muito engraçada. Muito engraçada. E é verdade que você foi o único bicão numa festa de aniversário dele? A primeira vez que você o viu? Foi, Arthur. Como eu era a filha, muita diferença de idade, eu não tinha nenhum irmão para sair, eu saía sempre com os meus primos. E para eu sair, meu primo tinha que passar na casa do Jorge, para ir para o aniversário dele. Eu falei, então tá, eu vou com você, eu vou de bicão nessa e você vai de bicão na minha festa. Aí nós trocamos os bicão, eu era bicão na festa do meu primo e meu primo era na minha.
Aí quando eu cheguei lá, o Jorge olhou para mim com uma cara muito feia. Ele falou, nossa, o único bicão aqui na minha festa. Ele falou isso? Que ele não para mim, né? Ele pensou, ele foi super educado, mas falou, nossa, o único bicão na minha festa é essa moça aí. Mas que quando você chegou à sua casa, você disse o que para o seu pai? No dia seguinte, na mesa do café da manhã, eu falei, papai, encontrei o meu marido. Meu pai falou, como o seu marido? Eu falei, pois é, encontrei o homem da minha vida. Ele falou, mas como? Aí eu contei a história, ele falou, você tá maluca, porque como é que você vai conhecer esse rapaz? Eu falei, pode deixar que eu vou dar um jeito. Você diz que hoje você se considera tímida, mas na infância você era falante para chuchu. Inclusive você era amiga, muito amiga de dentro da casa da famosa dermatologista Lígia Cogos, né? Como é que ela te chamava? É engraçado eu falar que eu sou tímida hoje, né? Mas ela me chamava de deputadinha, porque eu morava ali na Alameda Lorena, e nós íamos a pé, porque São Paulo era muito tranquilo nessa época. E a Sandra, o Guinayer, que é irmã dela, e também dermatologista, estudava comigo, e a Lígia era mais velha, nós íamos as três para a escola, ali para Assunção, colégio de freiras que eu estudei. Aí a gente ia falando, eu ia falando o tempo todo no caminho. Ela falava, Vera, você é uma deputadinha. Uma deputadinha. Você sabe que, falando de colegas, um dia eu fui aqui em Araçatuba mesmo, a um jantar em que estava a estilista Glória Coelho. E aí eu percebi você conversando muito intimamente com ela e descobri depois que vocês também eram amigas na infância? A Glória Coelho, o marido dela era sócio do meu irmão, do meu segundo irmão. Ah, é? Então ela era íntima de casa, ela era super íntima. Eu viajava para o Guarujá com ela direto. Eu era o bebê da turma. Como eu tinha que andar sempre com alguém, né, escoltada, segundo meu pai, eu tinha que andar sempre com alguém, eu andava muito com meu irmão Paulo. E ele me dava toda a cobertura para eu poder sair. Minha cunhada também foi uma pessoa muito bacana comigo. Então, a gente ia para Guarujá, para a fazenda, tudo com ela. Ela é uma fofa, a Glória é a pessoa de dentro de casa. Eu quero contar para vocês que na pré-entrevista, acho que nós passamos umas 2 horas juntos, né? E a Vera me recebeu numa mesa. Eu falei que agora eu só vou entrevistar dono de buffet, porque a mordomia que tinha de tudo, estava tudo uma delícia. E aí, durante eu vendo a Vera toda bem produzida e com aquelas mesas lindas, eu fico pensando, como é que foi aquela sua história de alfabetizar a empregada doméstica? Seguinte, eu morava em São Paulo, num prédio, e em São Paulo você sabe que a gente não sabe nem o nome do vizinho, que você desce todos os dias com ele no elevador. Você fala um bom dia, uma boa tarde, abaixa a cabeça e por aí fica, né? E eu sempre tive muita vontade de mexer com as pessoas e me preocupava muito com o social. Aí, na época, existia o Mobral, acho que você se lembra, e eu falei para minha mãe, eu vou alfabetizar essas empregadas domésticas. Coloquei lá um cartaz no elevador, quem estava interessada, e aí, para minha surpresa, tinha mais de 20 empregadas domésticas no salão no salão de festa do prédio onde eu morava. E aí eu comecei a dar aula, imagina, eu era muito pequenininha, eu tinha 12 anos na época, e era assim uma alegria muito grande, ensinar as letrinhas para elas, e eu tinha uma babá, que foi a babá da minha mãe, chamava Iria, eu digo que era minha mãe de cor, eu amava a Iria, Iria foi babá da mamãe, minha babá e babá dos meus filhos, também ela me ajudou muito a criar os meus filhos, e ela tinha muita dificuldade em enxergar, e eu pegava na mão dela, ensinava a fazer as letrinhas, e aquilo era uma coisa muito gratificante. E eu sempre, como festeira que fui, né, eu fazia aniversário delas, e levava presente, dava os caderninhos, e fazia um boletim, imagina, uma menina fazendo tudo isso. Então essa menina que você frequentava, assim, o Clube Harmonia, qual é o Sírio? O Monte Líbano, o Sírio, mas você não era só uma dondoquinha. Não, eu sempre tive a preocupação muito grande com o social, é muito gostoso você ver você incluir uma pessoa, né, a inclusão é muito importante. Como é que foi o começo do namoro com o Jorginho? Foi muito engraçado, Arthur. Eu tinha uma turma que ali, a gente saía sempre. Inclusive, essa turma era do Harmonia. Não sei se você conhece o Harmonia Clube em São Paulo. E aí nós estávamos em casa, o Jorge foi para casa e ele ganhou um carro novo, na época era um Passat da Dacom, lembra? Nossa, Dacom, era um Passat branco perolado. Não, eu era louco para ter um Passat branco perolado daquele. E aí ele ganhou esse Passat, ele foi lá, né, junto com os meus amigos, para a gente conversar. Aí a minha amiga, a Graziella Warren, falou assim para ele... Estava a Tânia Derani, a Graziella, a Sandra Salem, todas as minhas amigas. Falou, escuta, você não está percebendo que ela está muito com vontade de namorar? O papai adorava o Jorge. Ele tinha verdadeira paixão pelo Jorge.
Ele gostava muito. O Jorge sempre foi muito carinhoso com as pessoas mais de idade, muito atencioso, e meu pai gostava muito dele. Você vem de uma família festeira que até nos velórios vocês faziam uns banquetinhos, né? Conte os jantares dos velórios. É assim, antigamente se velava nas casas, né? Então, no dia que falecia alguém da casa, tirava-se todos os... Não sei se era assim aqui no interior, mas tirava todos os enfeites, deixava a casa sempre muito limpa, tal, e só ficava lá velando a pessoa e tudo mais. Nesse dia, as minhas tias se reuniam e levavam aquela comidaiada para aquelas casas. Muita comida, muita esfirra, muito quibe. Não era canja só, que normalmente se toma em velório. E aí passava, enterrava e ficava uma semana recebendo os pêsames. Nossa! Era uma semana de visita na casa da pessoa. E essa semana contratava-se um garçom, não podia servir nada, era só água e café. Só isso, não tinha mais nada. Aí no dia da missa de 7º dia, que normalmente era na ortodoxa, fazia-se um almoço ou um jantar, dependendo do horário. E aí sim, cada tia levava um prato de comida e fazia um almoço ou um jantar onde não podia ter doces, só coisas salgadas. Em relação a regras de boas maneiras, você teve aula com gente importante também, aulas de dança, fala um pouco. Tive com Madame Poço Leitão, que ela é suíça, né? Que ela introduziu a dança de salão no Brasil, e ela era muito brava. Ela tinha uma bengala e ela vinha em cima da gente com aquela bengala. Ela era velhinha já quando eu tive aula. Mas você fazia aqueles exercícios de colocar o livro na cabeça? A gente colocava o livro na cabeça, andava toda assim, retinha, toda ereta, não podia, tinha modos para sentar, tinha que cruzar as pernas, enfim, toda aquela coisa de boas maneiras, mas era muito gostoso. Aí, aos 23 anos, você se casou. E o que é que te frustrou? Porque você estava preparada para uma grande festa, né? Seria o máximo, imagina, né? Sempre festeiro, meu casamento não poderia ser diferente. Mas, para minha surpresa, o meu sogro, na época, deputado, e ele falou que não poderia ter festa no religioso, porque nós iríamos distribuir 5.000 convites. Nossa! Aí, então, foi tudo abaixo, todo o meu sonho. Eu queria casar no Brasil, não poderia de jeito nenhum, porque era super pequenininha. Precisei procurar uma igreja grande e fui me casar na Senhora de Fátima, que era uma igreja bem grande em São Paulo, que é uma igreja muito bonita, por sinal. Aí eu falei, eu quero uma festa, eu não vou ficar sem festa. Aí nós nos casamos 2 dias antes, no civil, e aí nós fizemos uma festa no Le Panache, antigo, sabe o Regines? O Regines, aquele exclusivíssimo. O Le Panache era um restaurante em cima do Regines, para membros só, né? E eu fiz uma festa lá e foi muito linda a minha festa. E a lua de mel foi onde? Nós fomos para a Europa, antigamente se viajava muito, né? Quanto tempo? Mas era assim, parece-me que era Europa e depois seria Estados Unidos, né? Era uma viagem um mês? Um mês, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E aí o Jorge, quando nós fizemos as ilhas gregas e tudo mais, quando nós chegamos em Londres, nós entramos no Savoy, o Jorge Savoy Hotel, que eu fico sempre hospedado perto do Savoy Hotel, nunca deu para ficar lá, vai. Quando chegamos lá, não sei porquê, ele achou de tirar a mala, e antigamente a gente levava lua de mel, assim, era uma camisola por dia, era uma roupa, era uma mala imensa. Aí ele travou por conta do acidente, ele já tinha um problema de coluna. E ele travou. Aí fomos ao hospital e queriam internar o Jorge lá, queriam fazer tratamento. Eu entrei em desespero, eu liguei para o Brasil, falei com a minha mãe, ela falou, de jeito nenhum, voltem para cá. E meu sogro também. Quando a gente chegou no aeroporto, acho que eles... Aqui no Brasil. Cancelaram a ida para os Estados Unidos, lógico. Não, cancelamos tudo, porque como é que íamos continuar uma viagem com ele ruim? Aí, quando nós chegamos no Brasil, tinha no aeroporto assim, um verdadeiro arsenal. Um monte de ambulância. Acho que eles imaginaram que eu estava voltando com uma pessoa muito doente. Né? Aí nós fomos para o hospital, ele fez o tratamento e ficou tudo bem. O Jorginho já era engenheiro quando ele se casou e tinha uma construtora em Rio Preto, para onde vocês se mudaram. Como é que foi deixar de ser vizinha do shopping Iguatemi e vir para o interior? Nossa, Arthur, foi muito difícil. Eu cheguei numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida agora? O Jorge trabalhava o dia inteiro, lógico, né? E assim, eu fiquei muito ociosa, eu não tinha nada para fazer. Aí eu falei, agora eu vou engravidar, vou ter um filho, porque aí eu vou preencher todinho o meu tempo. E vou ter um monte de desculpa de ir para São Paulo. Então, o meu melhor amigo em Rio Preto
foi o avião. Mas eu deixei vários amigos lá e foi um tempo muito bom da minha vida. Aí nasceram a Ana Carolina e depois o Jorge, o Joca, né? Como é que foi? Diz que tinha enxoval, diz que dava para comprar assim de caminhão, porque você era compulsiva, não tinha o que fazer, você comprava, quem não né? tem o que fazer vai comprar, né? Ou vai se dedicar a uma causa melhor. Mas no meu caso, eu ia muito a São Paulo e fazia todas as minhas compras em São Paulo. E quando eu chegava lá, a mamãe já sabia que ela ia tomar um chá de shopping, porque eu ficava assim comprando muito. E o meu médico também era em São Paulo. Mas diz que a Ana Carolina, sua primeira, nasceu no Einstein, com toda a pompa, e eu gosto da enfermeira alemã dela, conta. Ela tinha uma enfermeira que chamava Leocárdia, Dona Leocárdia, uma alemã imensa, assim, de 2 metros de altura. E, inexperiente como eu era, ninguém punha a mão na Ana Carolina. Todos que chegavam tinham que fazer lavar as mãos, passar álcool, e tinha que pegar assim com muito cuidado, não podia beijar a menina, não podia nada. Imagino sua sogra, Dona Terezinha. Dona Terezinha, como é que a senhora fazia para pegar essa menina? Você nem imagina. Quando o Joca nasceu, foi mais fácil? Foi, né? O segundo filho sempre é mais fácil. E nasceu em São Paulo também? Nasceu em São Paulo, mas quando o Joca nasceu, o meu sogro ficou muito feliz. O doutor Jorge ficou muito feliz, porque era o primeiro, já tinham outros netos, mas era um Maluli, né, que estava nascendo, então ele ficou muito feliz. O que é que fazem a Ana Carolina e o Joca hoje? Ana Carolina é médica, já fez a residência, fez um ABC, é médica do trabalho, e está trabalhando, está super bem. E o Joca está em Londres, terminando seu mestrado e deve voltar ainda esse ano. Eu tive com ele em Londres, ele nos ajudou, inclusive, a fazer uma matéria para Questão de Opinião. Você chegou a ver? Eu vi. Você viu? Nossa, mas ele é muito animado. Ele é animado daquele jeito em casa, né? Ele é muito. Ele é um menino, assim, muito determinado. Ele ajuda muito a gente a fazer as coisas. Ele está fazendo muita falta nesse momento aqui para nós. Questão de Opinião volta já.